Oi, pessoal, Rodrigo. Priscila. Ivana. Ale. Bem-vindos ao canal Reatores. Don't leave the video if you speak English because there's subtitles. E vamos lá. Para uma coisa que é sempre difícil de fazer é o seguinte. Nós temos aí essas categorias que vocês estão vendo aí na tela agora. Top 3, Badass ou Brabo. Ok, next. Ok, próximo. Lixo reciclável e lixo tóxico. Obviamente, né? Foi do maior para o menor, do mais querido para o menos querido. E aí eu vou falar o nome do personagem, vocês vão ver a carinha deles ali, e aí vocês vão levantar qual desses você acha que é. Beleza. A ideia é comentar sobre os personagens, Eu tenho tá? um TCC para cada, tá bom? Eu tô com a minha listinha aqui já. Isso. Eu fiz, eu anotei aqui, ó. Vocês vão mostrar, né, qual que vocês acham, o que vocês acham do personagem que eu falar, tá na ordem ali, ó. A ordem alfabética, aquilo ali. Aí, o resultado que for demais, eu coloco ali, entendeu? Então, por exemplo, aqui é o primeiro é o Ars. Se vocês todos concordarem, os três votarem na mesma coisa, eu vou direto nele. Se duas votarem numa coisa e uma na outra, eu vou na que for a maioria. Duas. Ok. Tá. Mas, se der empate, eu sou o juiz. Tá. Beleza? Beleza. Acho justo. Então, vamos lá? Vamos! Ok, ó. Então, preparem aí o Arts, o Dr. Arts. Ok, já separei. Então, 3, 2, 1... Ai. Calma. Ok. Ah, ok, próximo. Vamos falar dele. Diga. Por que não é lixo reciclável, como a Pri falou? Eu achei ele divertido. E eu não achei ele nem bom nem ruim, simplesmente com problemas de autoestima, assim. Ele se estourou, mas... Acho que ele durou Entendeu? pouco pra chegar ou no lixo reciclável ou num berez. Ele só durou pouco. Ele não me causou rejeição, na verdade, apesar dele ser burro. Mas também ele não fez nada que me causasse admiração. Então, pra mim, ele é neutro, ok. Tava lá, cumpriu o papel dele, né? E foi embora. Justo. Tempo necessário pra cumprir um papel e ir embora. Pronto. Justo. Eu coloquei ele no lixo reciclável porque, tipo assim, vão ter muitos que eu vou ter que colocar no ok próximo. Então é isso. Massa. Vamos lá, então. Esse aqui, Dr. Arts. Ok, próximo. Perfeito. Próximo da lista, Boone. Vai. Começou já a minha categoria do ok próximo. Todas concordaram, não tem discussão. Beleza. Mas podemos falar do Boone um pouquinho. É uma homenagem póstuma. Pra mim, a mesma situação do Arts, assim, durou pouco pra ele chegar a ser um badass. Não chegou nem perto de ser lixo reciclável. Inclusive, a morte dele, nossa, até hoje mexe comigo. Pra mim também. Mas chegou não nem durou próximo. muito no show, então eu não vi tanto sobre o personagem a ponto dele me ganhar a chegar em badass. E eu acho que tem muitos personagens bons nessa série. Por isso que essa lista é tão difícil, né? Que pela gente tava todo mundo top 3, badass, e o resto é lixo tóxico. Então é por isso. Eu fico na categoria da Pri, tipo assim, ele não entraria no meu top 3 e nem no meu bravo, né? Eu acho que ele não se desenvolveu pra isso. Por outro lado, ele ficou longe de ser um personagem pra gente odiar, muito pelo contrário, ele vinha no acrescente. Tanto é que quando ele morre, a gente fala, não é possível que vai ser o Boone. Tinha um monte pra morrer antes, né? Mas, ok, eu acho, inclusive, que é meio injusto botar ele e o Foi por isso que Art, eu não botei, né? cara. Entendeu? Porque, aqui, tipo ó, assim, aqui, ó. A gente pode botar ele antes, claro. Porque, Isso aqui é uma ordem porque eu acho que é, tipo, desproporcional com os outros que vão Ele entrar teve lá. um crescimento muito maior. Eu também Mas acho. ele passou longe de ser um destaque entre os melhores Isso. e ainda mais longe de Isso. ser odiado, né? Concordo. Contudo, Concordo. ficou naquela coisa, né? Ele ia se desenvolver e mataram o cara, né? Pois é. É isso. Agora, assim, a morte dele, o jeito Nossa. também que, né? Foi muito significativo, né? Se Foi. fosse pra eu colocar assim, eu colocaria ele mais ou menos assim, tipo, entre os dois. assim, você tava exato, ele tá bem aqui, ó. Você ia chegar aqui, né? no bravo, Ele tava caminhando pra A lá. cena da morte dele pra mim é top 3. Sim, Tipo assim, também ó. acho. A gente vai fazer, tá? De episódio e tal. Agora. Eu posso garantir pra vocês,
spoiler. A morte do Boone é um dos eventos mais importantes da série. Eu também acho. Principalmente porque mexeu muito com os outros personagens, né? Então é muito relevante. Ainda mais com a nossa visão do Loki, né? Sim. Pra mim Sim. foi um ponto De ruptura, né? de ruptura entre aquilo que eu achava do Loki aqui do que eu. E foi pro Jack também, né? É, Eu sim. acho que isso aí vai... Reverberou em todo mundo, Reverberou gente. em todos, é verdade. Todos. Então vamos Partiu. lá. Charlie. Ai, que começa a ficar difícil, né? Não, pra mim não. Então vamos lá. Tô curioso. Brabo. Grande Charlie. Primeiro brabo do nosso ranking. Gente, não tem como. É o Personagem que ele só fez cresce. até agora, né? É, Agora, realmente, o final da temporada me deixou preocupada com o futuro dele nos nossos próximos rankings. pra mim também. Mas eu acredito. Eu também acredito. Eu E acredito. assim, até agora, a evolução dele como personagem é surpreendente. É a maior evolução, eu acho. Eu acho também. Pra mim é. O rolê dele é que ele tem um drama, né? Um problema, assim, de vício. E não é um problema de caráter. Não. Em momento, né? E aí a gente fica assim, tal, por ele cair, voltar, né? Assim, parece que voltou porque pegou a santinha lá, deixou lá. Não vimos ainda o que ele vai fazer com aquilo, mas é isso. Tranquilo? Tranquilo, ó. Que tal agora a nossa Claire? Claire, estou curioso também. Estou curioso. 3, 2, 1. Eu sinto muito, mas assim, vou ter que seguir as regras do jogo e aí elas ganharam, vai ser o ok próximo. Eu gosto bastante Não, dela. eu gosto gosto dela, dela. só que eu acho que não aconteceu nada ainda pra ela estar nos brabos. Tipo assim, Joia. apesar de ela ter tido bebê e tal, Aonde? mas ela assim... A gravidez dela. Eu acho que depois do boom. Depois do boom. Aqui? Mas É. eu coloco ela, tipo, tão importante quanto o Boone. Você quer? Não, aí pra mim Tá bom. Achei que o crescimento dela como mãe foi Também muito legal achei. pra personagem. Ela amadureceu muito. E estou vendo que pode vir agora numa próxima temporada uma crescente nela aí. Eu também acho. Vendo todos esses personagens tão incríveis que foi nessa temporada, ela acaba caindo nessa categoria, sendo até um pouco injusto. Eu acho que poderia ter uma categoria ali entre o Badass e o ok próximo para, sei lá, fofinhos. Pessoas que eu protegeria. Isso, Entendeu? É só isso. Você sabe só o que eu acho? Assim, a história dela mexe muito com a gente, né? Assim, o fato dela estar grávida, lutando por esse bebê, mexe muito com a gente. E ela parece ser fofinha, frágil, não sei o quê. Mas o crescimento dela é grande também, entendeu? Ela passa pelo rápido, né? Ela luta pelo bebê dela. Pela quebra, assim, ela teve que quebrar paradigmas porque ela não confiava em homens, ela não confiava em pessoas, por causa do que ela passou. Então, por esses motivos, eu acho que ela teve um crescimento. Ela poderia passar como rostinho bonito, como nada, né? Mas ela tem Não é muito mais conteúdo. Não, concordo com tudo. Tem vários momentos com ela que são muito Né? bons. Muito o parto, emocionante, o sequestro dela, depois levar o bebê dela e tudo mais. Mas assim, eu gosto muito dela. Ela tá num dos meus núcleos preferidos, que é ela com o Charlie ali. Mas é que nem o Boone também. Assim, eu gosto pra caramba, mas não boto lá nos brabos. É isso. Tranquilo. Agora o maldito Vamos lá. Ethan. Pelo amor de Deus, né? Não tem o que você falar. Não né? tem o que ser falado, galera. Tudo bem. Iremos aqui para o grande... Pena que mataram ele uma vez só. Exatamente. Não tem o que você falar, né? Assim, é o clássico vilão, né? Tipo assim, ele realmente fez maldade, parece que... Tipo assim, a gente não sabe, né, o motivo exato. Mas não importa, sequestrou uma grávida, matou pessoas. Sim, é o vilão que fez uma maldade que não tem motivo razoável ainda, ou não tem motivo razoável, e ele cumpriu perfeitamente o papel dele, né? Porque em 2 episódios ele conseguiu ser totalmente entediado. Sim. Né? Valeu. Sim. esse primo do Tom Cruise. Primo do Tom Primo do Cruise. Tom Cruise. Ok, vamos para o Hurley. Atenção. Gente. Top 3, brabo e brabo. Bravo pra É mim. meu top 3. Ele não chega a estar no meu top 3, mas eu amo ele. Ele Aonde? tá no meu brabo antes do Charlie. Concorda, Eu Ivana? prefiro ele. Não concordo. Não? Então eu vou ser o juiz. E eu coloco antes do Charlie. Nada, antes do Charlie, sim.
Eu estou pensando já em outro personagem. Ah, tá. Então, pra mim ele é top 3, porque é? depois do episódio dele, eu acho que a série deu uma mudada completamente. Começou me irritando um pouco esse jeito dele de meio que colocar as coisas em cima de outros personagens, como por que vocês não arranjam comida? Por que vocês não fazem essas coisas? E aí, quando ele começou a ser mais ativo e eu entendi mais o personagem dele pela questão dos números e tudo mais, entendi toda a saga dele do início e acho ele foda, acho ele um fofo e acho que ele vai ser importantíssimo para as próximas temporadas. Para mim é o meu personagem presságio de morte favorito. Concordo com tudo. Eu só não boto ele no top 3 porque eu já tenho um top 3. Eu também. Mas, tipo assim, ele é o meu primeiro dos brabos. Tô curiosíssimo com esse top isso. 3. Também. Amo, adoro. Ele é um personagem que realmente eu peguei um carinho violento por ele. Mas, levando-se em consideração esse critério assim, do desenvolvimento do personagem, eu acho que ele não tem a dramaticidade, o desenvolvimento que outros já têm. Isso, tanto espaço em tela, né? A Lê falou uma coisa muito importante, né? De que, pelo caminhar, ele vai ser muito relevante. Só que a gente ainda tá na temporada 1, né? Então terão outros tops e a gente vai ver se vai mudar, né? Essa montanha russa. Sim, eu acho que eu posso fazer um paralelo entre o Hurley e a Claire. Apesar de eles não chegarem no top 3, os episódios deles são assim, muito relevantes. Muito bons, né? Bons e relevantes. Bons e relevantes. Então isso contribui pro personagem, né? Dá um upgrade. Muito. Vamos lá então? Vamos lá. Dr. Jack Shephard. Top 3. Pra mim só vai no brabo. Não, mas como tem 2-1... Brabo. Fico feliz que o meu Jackão tá aqui no top 3. O Jack, cara, eu acho que ele é o mais, assim, mais relevante de todos. Não tem como ele não estar no top 3 pra mim. Assim, claro, todos eles são principais, tá? Mas pra mim ele é relevante da onde a gente abriu o olho pra série até agora. Ele participa Sem ele, talvez, a série toda, o histórico todo da série não seria o que é. E ele meio que liga todos os núcleos, né? Eu acho que ele é a pessoa que liga todos os núcleos e tal. Ele é o Jack. Ele é o Jack. Nisso eu concordo. O que ele não chega no meu top 3 é porque eu ainda acho que ele precisa se abrir um pouco mais, assim como outros personagens que vêm pela frente. Ainda está pensando muito individualmente, talvez. Do jeito dele. Sim. Então, por isso que ele ainda não entra no meu top 3. Mas é um personagem que concordo totalmente com o que vocês falaram. Liga todo mundo. Um caráter incrível. Ele nos episódios do Boone. Meu Deus. Nossa, foi foda. O próprio desenvolvimento dele com a história do pai. Você vê que ele tem todo um background também de um casamento, de toda uma coisa. Então, assim, um personagem muito bem escrito, muito incrível. Intenso, só não entra no meu top 3 por isso. Intenso, humano. Só discordo de você falar assim muito do individual, porque eu acho que o grande problema dele é o excesso de preocupação. O individual talvez grupo, não seja a palavra, talvez seja realista. Ele ainda não entendeu que ele tá num lugar que vai precisar mais do que o racional, entendeu? Acho que é isso. Como né, a gente já falou várias vezes aqui, todos os personagens têm coisas boas e coisas ruins. O humano, né? Isso. Aí, assim, eu acho que, pra mim, o Jack entraria no meu top 3 também. As características boas dele são muito boas. E as ruins, assim, dá pra entender como humano, né? Entender, todo ser humano tem um defeitinho que a gente... Os defeitos dele eu levaria de boa. E as qualidades seriam qualidades que eu escolheria pra alguém que conviveria comigo, entendeu? Sim. Então foi esse o meu parâmetro, sabe? Mesmo ele tendo dado aquela caída no final pra você, vai no top 3, né? Pra mim, sim. Tá, beleza. Vamos lá, então? Seguindo. Vamos. Jim. Berez. Ok, pronto. Foi surpreendente. Ganhei uma! Bora. Daqui a pouco. Peraí. Jim, aonde o Jim? Tá, realmente aí. Depois do Charlie. Depois do Charlie. Vai. Cara, pra mim ele é ok próximo pela mesma razão que o Boone cresceu muito. Eu acho que as coisas que eu mais gostei de ver agora no finalzinho foi ele junto com o Michael lá construindo tal, a balsa, né? Eu gostei muito dele ter voltado com a esposa. Mas assim, não
de fato, assim, o que ele participou em conjunto com a galera aí foi o negócio da balsa. Então foi muito pouco. Posso mudar? Os primeiros episódios dele, tipo assim, que ele estava sendo extremamente tóxico com a esposa e tal, eu acho que ficou mais tempo do que ele sendo legal, mas pra mim ele tá em ascensão Total. direta pra brabo, assim, então eu não fico triste dele já tá ali não, porque eu acho que ele Você estaria. ia mudar de... Ah, a gente É porque conversou? a primeira coisa. Olha aí, ó. Quando eu olhei pra Claire e pro Buni, eu falei, eles estão na mesma... Eles estão, eu considero eles na mesma categoria. Ale, o quanto você faz questão dele estar no BRS? De 0 a 10. 7. O quanto você faz questão de mudar seu voto? De 0 a 10. Acho que uns 8, 9. Tá bom, não Ó, ganhei. vamos colocar ele no primeiro do Gente, mas eu acho que tem que tirar o cara que se explodiu dali, porque ele não tem nada a ver com os outros, ó. Os que estão ali, eles são quase foda. Tá vendo? Como assim, é desproporcional, velho. Pera aí, então. Eu mudo de... Eu sou o juiz, né? Ué. Então eu decido. Vai, decide aí. Vou deixar o Dino bravo. Tá Vou bom. deixar no último Pra Dino mim bravo. também serve, mas pra assim, mim não- também na não. hora que a Pri falou assim, pô, o Buni e a Claire, eu falei, ele tá no mesmo sentido de ascensão. Ele tá no mesmo sentido de Quando ascensão. acabar ali, a gente pode mexer, tá? A gente pode Ah, debater então tá. aqui. Então, de repente, a gente vai enfiar todo mundo no braço. A gente pode descer o arte sem problema. Vamos ver. Vamos lá. Nossa, agora eu quero ver. Kate, 3, 2, 1. Brabo. Ela ainda tá Sem bravíssima, dúvida gente. nenhuma. Pra mim, Nossa, ela é a Xena. primeira dos bravos. Primeira dos bravos, eu também concordo. Ela é a mais foda de todos. Assim, se o top 3 não fosse só 3, Ela com entrava. certeza ela estaria lá. E pra mim, ela estaria antes do Hurley. Ó, Porque ela é muito foda. Assim, a única coisa que não me faz colocar ela ali no top 3 é porque eu já tenho meu top 3. justo. Entendeu? Mas ela, pra mim, ela é... Eu acho uma das melhores personagens escritas quando a gente fala sobre humano. Pra mim Pra mim, também. a gente tá falando da Kate, É. porque ela tem seus defeitos. Os episódios não tiveram medo de mostrar os defeitos dela. Ainda assim, não a acho uma pessoa ruim. De jeito nenhum. Acho ela muito forte, uma pessoa que Também sofreu acho. muito na vida. E com certeza a gente ainda vai ver muito mais coisas de como ela chegou aqui. é. Badass, não tem o que falar. Não tem, eu não gosto da personalidade dela, não acho que ela é uma criminosa, não interessa, ela continua sendo badass. Também, eu também. Gosto, defenderia e só acho que ela não tá no top 3 porque ela concorre com um nível de top 3 que é Pra mim muito também. alto. Pra mim também, senão ela estaria. Se fosse top 4, ela tava lá. É. Mas como top 3, não tem como. Porque meu top 3 já tá no Tá meu pronto, coração né? desde sempre. Cara, eu fico muito feliz que esse grupo é pró-Kate, porque nos outros sempre teve alguém contra Kate. Nossa. E tipo assim, eu acho os motivos de ser contra muito pai, assim, muito pai. Tipo, beleza, não vou nem falar aqui porque tem muita gente ali que também não concorda comigo. Mas assim, não, na verdade, assim, nem acho assim muito palha os motivos de ser contra Kate, mas eu acho muito palha não considerar as coisas tão boas que ela tem. Pode Que ela perceber tem. que sempre que tem alguém consolando, não sei o que, dando uma palavra ali, um ombro amigo, É ela. Não. Várias vezes, E ela. não apenas, consolando, e aí teve aquele episódio que tava aprontando também, que foi quando envenenou lá o Sim. marido da... Sim. Entendeu? Então Assim, não É isso, não teve- ela é tipo pra todas as horas, né? Tipo assim, tá chorando aqui no ombro dela e ela tá ali É isso, envenenando a não pessoa teve medo junto também de mostrar que tem lados obscuros, que você pode concordar Ela é ou não. ardilosinha, assim. E assim, é tão engraçada a construção do personagem, porque ela é ardilosa, mas ela não é egoísta. Não é. Não, ela não Né? é egoísta. E aí, o Não que é. acontece? A Xena, ela é ardilosa e egoísta. Calma, vai chegar. não, Não, sim, mas eu tô te falando, você tá A vendo diferença. como Sim. uma diferença de postura, de caráter, faz você perdoar as obscuridades da pessoa, porque assim, a gente começou assim, não, Bota porque o ela mundo no não fogo por fez, ela. ela não cometeu nenhum crime, ela não é capaz, aí tipo, ela cometeu um crime, né? Aí mesmo assim a gente olhou, não, mas isso não abaixa em nada. Aí acontece aquela questão da manipulação para ela ir pra balsa, e a gente, putz, aí daqui a pouco acontece um negócio que a gente descobre que ela manipulou a Sam para colocar o remédio na água do... Não, mas essa da ação, ela Mas ajuda. ela Ela ajudou, não manipulou mas a ela, eu Sam. não acho ela ardilosinha assim, não. Eu acho ela tipo aquela pessoa
O que eu vejo dela, assim, tipo, aquela menina que cresceu sem ser protegida pelos pais e teve que ficar esperta. Retiro o que eu disse. Não é de logo, não, retiro. Tipo assim, bateu nela, entendeu? Sim. E ela teve que se virar, ela Exato. teve que ficar esperta. Mas ela não é Mas mau ela não é caráter, má, né? De jeito Isso. É sobre Ela não é isso. Exato, exato. É isso que eu acho, É isso ela é aí. sobrevivente, velho. Ela é foda, o canal Ela é é meu, foda. eu faço o que eu quiser e elas concordam comigo. É isso aí. É isso aí. Achando que é uma Vamos democracia, lá, não é olha quem não. tá ali. Olha quem tá lá. John Locke. É a minha 3, 2, 1. Não vou nem olhar. Desculpa. Eu sei. Voto vencido, Ale. Eu sei. Antes ou depois do Jack? Aqui é foda, hein? Esse aí não é todo o plot da série? Ele não foi unanimidade, hein? O Jack foi. Ele não foi depois, então. Ele não foi unanimidade. unanimidade. Pra mim, ele tá em primeiro, mas pode botar depois, porque ele eu não concordo foi com a Ivana. unanimidade. Mas Jack também não foi, não. Cara, Não. o careca, velho. Apesar de tudo que ele deu uma vacilada aí no final da última temporada, fiquei triste por isso. Ele despencou lá do meu pedestal. Mas ele ainda é foda. Ele é foda. Tudo que aconteceu, assim, todos os conselhos dele, apesar do vacilo dele ter mentido na história do Boone lá, eu acho assim, ó. Se a mentira dele tivesse causado a morte do Boone, pô, aí ia ser foda pra mim. Mas não causou. Ele caiu e, tipo assim, ter falado que ele caiu do penhasco ou caiu no avião, não sei o que e tal, não fez diferença na hora de salvar o moleque, né? Então, beleza. Só por causa disso aí eu passei esse pano pra ele. Mas é isso, ainda tá no meu top 3 e ficará lá. Eu acho assim, eu realmente discordo só nessa questão, mas a gente já discutiu isso várias vezes, né? Esse assunto não voltará. Não voltará, né, da morte do Boone e tal, mas eu acho que ainda assim não descarta tudo de bom que ele fez. Ele fez muita coisa boa. Pra mim também. E ele foi muito importante na virada de muitos personagens, né? Então, assim, isso a gente não vai tirar dele, ele é um dos principais. Eu tenho a mesma visão dele que eu tenho do Jack. Sem ele, a série não teria a evolução que teve. Não. Também acho. E aí não tem discussão quanto a isso, entendeu? Uma coisa que eu gosto muito de falar é que o Loki é meio que a engrenagem, né? Que faz Lost andar assim, né? Ele que dá o próximo evento que vai mudar, né? E isso não dá pra tirar dele, né? Ele é principal e pronto, né? E assim como o Jack, ele também conecta muitos ali, né? Sim, Conecta a galera. conecta. Mas eu vou dar mais uma chance. Tem certeza que o Loki é depois do Jack? Pra mim é. Pra mim é. Sim. Beleza, Eu ok. vou concordar com as meninas. Ok, vamos lá. Deixa eu falar do Loki, deixa eu falar do Loki. Claro. Claro, por favor. Eu quero falar porque que ele não tá no meu top 3. Sim. É porque realmente, depois da morte do Boone, ele não só caiu do meu pedestal, ele realmente caiu bastante. E aí eu comecei a rever algumas atitudes dele nos episódios passados e eu percebi que ele acabou se perdendo, novamente a palavra individualidade. Ele acabou se perdendo nas próprias convicções, acabou virando um personagem mais individual, que acabou passando por cima de muitas coisas. Acho que se ele tivesse falado a verdade, o Boone poderia ter tido uma chance. Acho que todas as atitudes dele depois disso foram bem escrotas, mas concordo com vocês de que é um personagem que fez a primeira temporada, gente. A primeira temporada ele só acontece por causa do Loki. Tudo. Basicamente tudo. A engrenagem foi uma ótima palavra. Foi ele. A relação dele com o Walt também adoro. Inclusive eu podia até colocar ele aqui na engrenagem. Fui fazer piada, caguei com o troço. Sim. Vamos lá. Isso aí. Falei. Massa. Isso. Com muito boas colocações de vocês três. Ótimo. Michael. Badass. Unânime. Cara, o Michael, velho. Aonde? Tipo, eu acho que antes do Jim. Antes do Jim. Aí. eu acho que o Michael, cara, ele cresceu muito como pai, como a iniciativa dele da balsa. Eu gostei muito quando o filho falou pra ele que ele incendiou a balsa e ele mudou totalmente de postura. Ele tá aprendendo a criar o filho dele mesmo. Ele foi muito chato, mas ele tá amadurecendo, né? Ele tá aprendendo a criar o filho. Aquele episódio lá que ele joga a faca pro menino do urso polar foi muito legal. Ele ter se aproximado do Jim, depois do Jim ter batido nele, ter sido um idiota com ele em vários momentos, eu também gostei. E ele tá no meu núcleo preferido agora, que é esse.
Massa. Ai, gente, Eu acho que ele a imagem é dele do fica- núcleo de quem faz acontecer na Faz série. acontecer. Eu Entendeu? também acho. É sobre isso, assim. Ele tá naquele núcleo que tá sempre participando de tudo, que faz acontecer a série. É. Então, assim, eu acho que seria injusto botar ele num lugar de... Ok, próximo. mediocridade, digamos Entendi. assim. Ele não é medíocre, ele passa longe de ser medíocre. Não, eu também acho. Mas é o que a gente falou, né? O top 3 é para os fodásticos. É isso aí. né? Então, Então vamos lá Beleza. agora. Fala- Então, eu concordo super com vocês. Acho que o crescimento dele também foi um dos maiores. Quando a gente soube o background dele, como Cara, Foi foda, foi incrível mesmo. nossa, eu fiquei assim tão chateada, tão como o mundo é injusto, como tudo é injusto. Eu queria entrar nessa série e dar um abraço nele. Então essa é a minha e forma matar a de dar um esposa abraço. dele, né? Então sim. essa é a minha forma de dar um abraço no Michael. Isso. Boa, boa. E olha, E acabou de perder o filho. Bichinho. Pois é. Acabou de perder. Pois é. Esse desenvolvimento da relação dele com o Alto foi muito boa mesmo. Muito E muito orgânica e legal. Vamos lá, e então. com o Jim também, né? Uma é? das melhores cenas também é quando ele mostrou as cartas pro filho. Nossa. Foi muito foda, velho. Foi muito foda. Ele participou de várias coisas. Boa, vamos lá Ai, para a agora, querida Rose. A minha querida Rose. Cara, ela tá ali pra mim porque eu não gosto desse nome, dessa categoria de OK Next, porque, cara, são as pessoas extremamente queridas e amorosas. Tinha que ter uma ali no meio, entre Bravo e essa daí. Depois do Boone ou antes do Boone? Eu Depois colocaria do- depois da Depois. Claire. Depois porque da ela Claire. apareceu É, menos, menos. mas ela é maravilhosa. Ah, eu assim. acho que a gente já pode trocar esse out aí, tá errado. Tem que tirar esse Vou tá descer o bom. lápis pro lixo reciclável. lixo reciclável. pronto. Ele nem é lixo tóxico, Eu não mas acho também... ele lixo, assim, mas é isso. Tipo assim, essa categoria do OK Next, pra mim, é tipo, cara, é só porque eles não estão ali nos brabíssimos, só que eles são pessoas muito, que eu gosto muito, só que não estão lá nos bravos. Eles não se sabe destacaram estará, tanto, quem sabe né? estará. Eles não se destacaram tanto. Quem sabe? Quem sabe ele não revive o Boone. Nossa, meu sonho. Então, Olha, quero ver. nada é possível, hein? É, pelo jeito. Vocês viram o pai do Jack andando lá na ilha? Pois é. Eu acho que a Rose, aquela cena dela com o Charlie foi Sim. linda. É uma das minhas preferidas da Mas série. eu não consigo tirar da cabeça que ela acredita que a outra parte do avião também tá viva. Isso é um down pra você? De certa forma, porque eu não consigo acreditar. Então ela acreditar entra um pouco naquele mesmo lugar de ela sim. precisa aceitar algumas coisas. Interessantíssimo. Ai, sim. Gostei, gostei dessa Boa colocação. Também gostei.